Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Ouvir a Palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos os irmãos mais uma vez por estarmos juntos por mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje o estudo se encontra no livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 18 e 19, com o tema A Missão de Jesus e a Nossa Missão. Meus queridos irmãos e queridos amigos, através da Palavra de Deus, nós somos exortados para uma missão. Essa missão é de evangelizar as pessoas, falar do amor de Deus às pessoas. E através desse tema, com alguns textos bíblicos, vamos ver a importância de nós fazer a nossa missão e dar o exemplo que Jesus fez quando ele esteve na terra. Cristo é um ungido no presente, para o nosso bem. Ele aumentará a sua unção sobre o seu povo para andar nos mesmos milagres, sinais e maravilhas que ele mesmo andou. O espírito de profecia nos dá coragem para perseverar no dia da glória e da aprovação. O ministério de Jesus e a missão que ele veio cumprir na terra. Neste versículo, Jesus cita as palavras do profeta Isaías para descrever a própria missão. Lucas, no capítulo 4, versículo 18 e 19, que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Meus queridos irmãos e queridos amigos, o Espírito do Senhor, o versículo 18, podemos ver que Jesus cita o profeta Isaías para descrever como o Espírito do Senhor o ungiu para pregar as boas novas aos pobres, curar os corações quebrantados, proclamar a libertação aos cativos e a recuperação da vista aos cegos. Isso mostra que a obra de Jesus não foi simplesmente uma obra humana, mas foi capacitada pelo Espírito do Senhor. Isso nos ensina a importância de buscar o Espírito Santo para nos guiar em nossas próprias missões na terra. Ainda no livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 18, sinaliza o início do ministério de Jesus. Depois das narrativas do batismo e tentações, o leitor aprende que Jesus volta para a Galileia no poder do Espírito e começa a ensinar nas sinagogas com grande louvor, conforme é cito no capítulo 4, versículo 14 e 15. Podemos ler também. Lucas, capítulo 4, 14 e 15. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Podemos ver que a obra de Jesus não parou. Ainda podemos ler no versículo 18 e 19 que essa citação foi tirada do livro de Isaías no capítulo 61, 1 e 2. É uma passagem muitas vezes referida como Jesus resumindo sua missão e ao fazer, qual deve ser também a nossa missão.
O Espírito está sobre mim, na pregação, porque Jeová me ungiu desde o ventre. Meus queridos amigos e queridos irmãos, podemos citar alguns textos bíblicos, mas pelo tempo eu vou citar os textos bíblicos que nós podemos ver o poder do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Antes de nosso Senhor Jesus Cristo vier a esta terra, era citado no livro de Isaías, no capítulo 11, versículo 2. Também podemos ver no livro de João, no capítulo 1, 32, livro de João 3, 34, Salmos 45, 7, Primeira de Reis, no capítulo 1, 39, Primeira de Reis, capítulo 1, versículo 40, Primeira de Reis 19, 16 e no livro de Êxodo 29, 7. Essas passagens bíblicas mostram o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sendo ungido como Messias, profetas e sacerdote e rei. Continuando a nossa leitura, no capítulo 4, versículo 18, ainda, que fala anunciar boas novas aos pobres. Esta boa nova encontra a sua expressão particular na palavra traz para os pobres. Jesus diz que trará boas novas aos pobres. Esse foco nos pobres aparece mais de 10 vezes no livro de Lucas. Em cada caso, o texto chama atenção para o ministério de Jesus aos pobres. Os pobres são abençoados. Capítulo 6, versículo 20 do livro de Lucas. Os pobres são os assuntos das boas novas, no capítulo 7, versículo também 22. Eles são convidados para o banquete quando outros convidados não aparecem, que se encontra no capítulo 14, versículo 13, e também no capítulo 14, versículo 21. Não apenas economicamente pobre, mas para aqueles que também estão na pobreza espiritual e moral. Ainda no versículo 18, podemos ver a curar os quebrantados de corações. Ao mencionar que foi enviado para curar os quebrantados de coração, Jesus estava se referindo a uma missão que ele veio cumprir na terra, que era de trazer a cura e alívio para as pessoas que sofriam com aflições emocionais. Essa mensagem de Jesus é extremamente poderosa, pois mostra que ele veio para atender às necessidades das pessoas em todas as áreas da vida, não apenas no aspecto espiritual, mas também no emocional e físico. Essa é uma mensagem de esperança, de conforto para todos aqueles que estão passando por momentos difíceis e precisam de ajuda para superar os seus desafios. Portanto, a citação enviou-me a curar os quebrantados de coração é uma declaração de amor e compaixão de Jesus por toda a humanidade, demonstrando que Ele está sempre presente para nos ajudar a superar nossas dificuldades e nos trazer a cura e a paz que tanto precisamos. Versículo 19. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos. Não apenas os presos, mas também prisioneiros do pecado. Seja esse vício, ódio, violência, hipocrisia, inveja, ganância e muitos outros pecados. Proclamar liberdade aos prisioneiros da riqueza ou prisioneiros da tradição e do legalismo. É interessante que Lucas só usa a palavra para libertação, que significa perdão dos pecados. A palavra tem a conotação de libertação, liberdade, remissão, como assim como o perdão. O anúncio de Jesus lembra que examinemos nossas vidas em busca de todas as formas de controle. Poder, acusação e culpa nos mantém cativo.
Os crentes devem honestamente se perguntar o que nos mantém cativos e até que ponto irá se libertar daquele cativeiro nos prepara para mais emocionantes e poderoso serviço completo. Ainda no versículo 19, podemos ver a recuperação das vistas para os cegos. Não apenas para a cegueira, mas todos os problemas físicos, mentais e sofrimento emocional. Esse entendimento indica a necessidade da Igreja abraçar esta proclamação por si mesma. Enquanto não houver muitos que podem sair e curar aqueles que estão literalmente cegos, a Igreja pode agir de modo a ser uma luz para todos, para ver a obra do reino de Deus em Jesus. Ainda no versículo 19, para libertar os oprimidos. Não apenas os oprimidos, mas também os aflitos, oprimidos e aflitos. Jesus se baseia em uma rica base bíblica da tradição de Deus ao lado dos oprimidos. O Senhor é uma fortaleza para os oprimidos. Livro de Salmos, no capítulo 9, versículo 9. E aquele que exerce e faz justiça aos oprimidos. Salmos 146, versículo 7. Mas exatamente o povo de Deus conheceu a opressão quando eles foram cativos no Egito. A libertação, afinal, de Deus veio à história central para o povo escolhido de Deus. Meus queridos irmãos e queridos amigos, a palavra hebraica para opressão tem estreita afinidade com a palavra pobre. Esta palavra nunca tem algum inanimado objeto como seu sujeito. Ao contrário, sempre se refere às pessoas. A opressão não reflete um estado estático de ser, mas uma experiência vivida pelas pessoas. Opressão significa não poder decidir o caminho da vida. A missão de Jesus no versículo 19. No segundo tópico, Jesus continua a citar Isaías para descrever sua própria missão. Ele afirma que foi enviado para proclamar o ano aceitável do Senhor. Isso se refere ao ano do jubileu, no qual todas as dívidas eram perdoadas e todos os escravos eram libertados. Isso mostra que a missão de Jesus era trazer a libertação e a redenção aos cativos do pecado e da opressão. Sua missão foi cumprida na cruz, onde ele pagou o preço pelos nossos pecados e nos libertou do poder do pecado e da morte. Jesus ainda conclui sua citação de Isaías afirmando que essa é a hora de aceitação do Senhor. Isso nos lembra que a mensagem de Jesus requer uma resposta da nossa parte. Devemos aceitar sua mensagem de libertação e redenção e nos entregar a Ele completamente. Devemos ser transformados pela obra do Espírito Santo em nossas vidas e viver de acordo com a vontade de Deus. Meus queridos irmãos e queridos amigos, o livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 18 e 19, nos lembra da missão de Jesus e da nossa resposta à sua mensagem. Devemos buscar a orientação do Espírito Santo em nossas vidas e aceitar a obra de Jesus que Ele fez por nós na cruz. Somente através da sua obra podemos encontrar libertação e redenção verdadeiras. Que este salmo seja uma inspiração para as nossas vidas, nos lembrando de viver em resposta à missão de Jesus. Que mensagem maravilhosa! Que Deus possa vos abençoar, meus queridos irmãos e queridos amigos. É uma bênção estudar a palavra de Deus. É o que eu desejo a todos os irmãos e queridos amigos. Não apartem da palavra de Deus. Mantenham o nosso foco no caminho de Cristo, porque Ele é a nossa esperança.
Que o Senhor te abençoe e te guarda e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor se levanta sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Meus queridos irmãos e queridos amigos, que Deus possa vos abençoar. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e dar um gosto para que possa chegar a mais pessoas. E que Deus abençoe os irmãos e seus familiares. Amém.